Prezados irmãos, vamos a mais uma aula de número 7, aula temática. E hoje o título será A Pessoa do Espírito Santo. Nós falamos da pessoa do Pai, do Filho e agora do Espírito Santo, não é verdade? É como dito também lá no início, a convite, a pedido mesmo de alguns irmãos, nós ministramos essa palavra de maneira bem sucinta, uma introdução mesmo, né? E eu quero agradecer o retorno de alguns irmãos, entendendo esses irmãos que a ministração está sendo de grande valia. O meu muito obrigado, sobretudo a glória é para o Senhor. Portanto, hoje a aula de número 7, a pessoa do Espírito Santo. Pois bem, como o nome já diz, né? A terceira pessoa do Espírito Santo é Espírito por essência, pela sua natureza, enfim, é o próprio Deus, o Deus eterno, pois por ele os céus foram criados foram ornados, né, criados, conforme escritor aos Hebreus, capítulo 9, verso de número 14, mas também Jó, 23:13, não é verdade? Enfim, o Espírito Santo é o Espírito Santo, né? O único, né? Um só Senhor, Jesus Cristo, e nós temos também um só Deus, Pai de todos, conforme relato aos Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versos de número 4 a 6, que tem somente um Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo e o Pai eterno, né? Então, o Espírito Santo, ele é, como já dito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E como sendo uma pessoa, naturalmente, ouve, regenera, vê, ele fala, sonda, sobretudo, os corações, atua, intercede e por aí se vai. Tudo isso também é fato. O Espírito Santo, irmãos, ele na sua prática, o agente, o elemento executivo da divindade santa. Entende? Não tem nome assim específico atribuído a ele, como, por exemplo, o menino Jesus. O anjo chega para Maria e disse, né, deu nome, Jesus, o nome do menino, e Cristo, o nome da função, já falamos sobre isso. Então, a segunda pessoa da Trindade tem um nome específico. A terceira pessoa, o Espírito Santo, não tem assim exatamente um nome específico. Outro ponto importante também é que o Espírito Santo ele não dá testemunho de si mesmo, ao contrário da pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Então, o Espírito Santo não dá testemunho de si mesmo. Naturalmente provido de um grande amor pela a Igreja de Cristo, para a qual, inclusive, desempenha várias funções pertinentes, específicas, né? Como, por exemplo, o Espírito Santo ele encoraja a igreja. Né? Atos capítulo 9, verso de número 31. Ele instrui, ele guia, João 16:13. O Espírito Santo é o Senhor da verdade, João 14:17. É ele que domina, que governa o fiel e temente crente. Né? Logo, assim o faz quando o temente, o crente, o fiel, se coloca disponível para tanto, para ser cuidado, dominado. Né? Nesse caso, o homem precisa entender e fazer o uso do que é devido, fazendo uso do livre-arbítrio, desejar dominar o que lhe cabe dominar e permitir que o Espírito Santo governe a sua vida, domine a sua vida assim como um todo. Né? E também o Espírito Santo ele habita na vida do salvo. Ele faz do crente, do fiel, o templo. Primeira carta
de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 16, não é verdade? Lembra, nas ministrações passadas, que nós falamos que o Espírito Santo orienta João a escrever a mensagem, e lá no capítulo 3,16 ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha que coisa linda. Então, é de tal maneira grandiosa, imensurável, inexplicável, que o nosso Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita no coração do homem. Qualquer homem, pela sua graça? Não. Deus visita no coração do homem, Deus habita no coração do homem por uma questão de justiça, mas também de amor, no coração do salvo, do crente, no coração, no templo, onde o Senhor é bem-vindo. E o Senhor é bem-vindo na vida, no coração, no templo do crente, que busca aproximação, intimidade com o Senhor. Isso se realiza exatamente com a escolha cabida ao homem de aceitar o Senhor Jesus Cristo, confessar o seu nome e buscar ser fiel. Ok? Então, olha a grandiosidade do nosso Deus, né? Ele habita no coração do homem. E é lá que ele sonda os corações, é lá que ele visita de perto, né? E é lá que ele busca interceder por nós junto ao Pai. Não de qualquer maneira, não de qualquer maneira. Ele busca interceder ao Pai pelo fato de sondar os nossos corações, né? É carta do apóstolo Paulo, né? Autoria do apóstolo Paulo, escrita por Tércio, capítulo 8, versos de número 26 e 27. Agora, dado o grande amor, dado o grande empenho, o grande zelo, cuidado, domínio e governo da pessoa do Espírito Santo na vida de cada um de nós, é que ele, o nosso Senhor Espírito Santo, ele sondando os nossos corações, também em função dos nossos rogos, dos nossos clamores, das nossas lágrimas, ele intercede ao Pai. É por isso que ele também é um intercessor. Intercede ao Pai. De que forma? De qualquer maneira? Não. Diz a Bíblia, é com gemidos constantes, gemidos inexprimíveis. Vamos parafrasear. Pai, contempla lá o teu servo, contempla a tua serva, a tua igreja. Olha a agonia do teu servo há anos. Concede, Pai, conceda, Pai. E o Pai concede exatamente. Então, o Espírito Santo, ele atua continuadamente na vida do homem temente, crente e que, sobretudo, busca ser fiel, né? E se perguntado for, como Deus, né, o nosso Deus, sendo Espírito, invisível, né, porém perceptível, é de muita importância frisar, é invisível porque é Espírito, mas ele é perceptível pela sua glória, pela sua resplandecência, pela a sua presença no sentido de sempre estar ajudando. Existem situações que ele guarda, proteja, consola, conforta. Aliás, somente nele, o Espírito Santo, há consolo e conforto eficaz. Somente na pessoa do Espírito Santo. É ele que sente também as nossas agonias, nos dá o alívio, o bálsamo. É ele que nos ajuda. E isso, desta forma, ele se faz pela percepção que ele nos concede e nós alimentamos, né, da nossa escolha de estarmos nos aproximando dele, agradando, servindo, louvando, adorando, reconhecendo
como sendo o divino Espírito, o Espírito Santo de Deus. Entende? Motivo pelo qual nós precisamos sempre, por uma questão de temor e tremor, reconhecê-lo, reconhecer o Espírito Santo como o nosso Senhor. Então, mesmo sendo invisível pelo fato de ser Espírito, ele é perceptível naturalmente pela sua glória, já dito, pela sua resplandecência. E quanto ao lado humano, porque nós o identificamos? Porque nós temos a mente de Cristo. Nós temos as características de Cristo e devemos mantê-las, as características sempre acesas. Como já dito, as características da pessoa de Cristo, que tem que ser uma constante em nossas vidas. Vamos falar já, conforme relato de Gálatas 5:22, é o fruto do Espírito Santo, né? Desse que nós estamos falando. É o Espírito Santo, irmãos, que expõe as manifestações, né, do sentimento ou dos sentidos humanos. Né? Ele viabiliza, ok? Existe, e precisamos entender, vamos procurar entender, não vamos filosofar naturalmente, mas vamos dar apenas assim uma ênfase. Né? Existe, naturalmente, o termo de origem grega, antropos, que naturalmente é o termo referente ao homem. Não vamos entrar no mérito aqui. Sendo que a antropologia é a ciência, né, que estuda o ser, o enter, a pessoa humana. Antropos de homem, com referência à pessoa humana, né? E logia, de estudo, de pesquisa, de filosofia. Ou seja, filosofia, a busca do conhecimento. Então, antropologia é a busca do conhecimento com relação ao homem. Ok. Dentro dessa esteira de entendimento, de conhecimento, existe ainda o termo antropomorfismo, né? Que sugere, sobretudo, os atributos, as características do homem ao divino. Né? E dentro desse contexto, o Espírito de Deus nos ajuda quanto ao entendimento. Ok? E por que assim se faz? Por que o nosso eterno ele se manifesta desta forma, por essas vias do antropomorfismo, que inclusive é uma ciência. Ok? Para que nós possamos, porque ele se manifesta assim? Para que nós possamos, sobretudo, aumentar o nosso cabedal de conhecimento, para que nós possamos alcançar ainda mais a compreensão, né, do próprio homem, né, quanto ao texto sagrado. Né? O eterno, desta forma, se revela, facilita o homem quanto à sua revelação. É quando Deus fala ao homem com os sentidos do próprio homem. Se perguntado for, Deus tem mão, tem boca, Deus tem nariz, tem pernas, ele é espírito. Mas a Bíblia diz que ele faz uso desses sentidos, das mãos. A minha mão não está encolhida, os meus olhos estão atentos, meus ouvidos estão aguçados. Enfim. Né? Então, quando Deus se manifesta com pertinência, com virtude do homem, como se fosse exatamente para uma melhor compreensão de cada um de nós, sempre para nos revelar com mais facilidade, com mais clareza, o que ele quer falar. Por quê? Quando
Deus fala conosco é que ele deseja um posicionamento de cada um de nós, pela via do esclarecimento, do ensinamento, da condução e por aí se vai. Mas sempre, quando ele quer falar, ele fala para o fortalecimento da nossa fé, da nossa convicção. Então, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra, acata, medita, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, de maneira tal que o homem entenda e compreenda, tenha a revelação e o discernimento do que Deus deseja ali revelar a cada um de nós. Então ele faz uso de todos os meios e recursos em função da sua autodeliberação. Entende? É por isso que ele se apresenta nos termos, no canto sagrado, como homem fosse, no sentido de falando da sua mão, do seu agir, dos seus dedos, dos seus olhos que contempla, e por aí se vai. Muito embora também há de se ressaltar que todo esse contexto escrito, oriundo da palavra de Deus naturalmente, sempre em prol do próprio homem. Olha que coisa linda, né? Existe também outro recurso chamado dispensação, e inclusive a dispensação da graça, essa que nós estamos no momento, que tem o mesmo viés de entendimento, ou seja, Deus fazendo uso do que lhe é próprio para se aproximar, para revelar ao homem, para se fazer entendido diante do homem, para que o homem, ouvindo a sua voz, gravando no seu coração, cresça na graça que é em Cristo Jesus. Ok? Ok. Então, nós falamos lá, demos uma pincelada, eu me lembro, há alguns minutos, nós falamos com relação a Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, verso de número 22. Nós falamos inicialmente que o Espírito Santo, ele tem fruto, né? Gálatas, aqui, 5, 22, que é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Vamos ler melhor, né? 5, 22. Diz, mas o fruto do Espírito, esse Espírito é com letra maiúscula, quer dizer, o fruto do Espírito de Deus, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse fruto do Espírito Santo de Deus existe lá no verso de número 16. Existe um encaminhamento para que o servo, o salvo, o fiel, busque andar nele. E diz assim, verso de número 16. Digo, porém, andai em espírito, ou seja, andai no Espírito Santo. Andai de acordo com a orientação do Espírito Santo, com a condução do Espírito Santo, porque ele habita em vós. E ele diz, andai no Espírito Santo e não na concupiscência da carne, que é o grande inimigo do homem. Então, irmãos, eu entendo e passo para os irmãos, e assim o faço no Senhor, que, e até já falei anteriormente, que o fruto do Espírito Santo, que inclusive tem 3 divisões ali, que não vamos entrar nesse mérito aqui, é automaticamente o quê? As características de Cristo, e que deva ser, por orientação, condução bíblica, uma constante no nosso dia a dia, na nossa personalidade, na nossa conduta, no nosso agir, no nosso campo ético. Então, quando nós valorizamos a ética, a moral e o caráter, é porque nós estamos
testificando do Evangelho de Cristo, do poder do Espírito Santo na nossa vida, sem falar nada, apenas a nossa conduta. Considerando que a nossa ética precisa, o nosso campo ético é de cada um, ok? Precisa ser mais valorizado, aferido por nós mesmos, equilibrado. Aí nós precisamos, naturalmente, buscar definir ética. Bem basicamente, a ética é o que o homem faz ou deixa de fazer na frente das outras pessoas. Nossa conduta, na frente de todos. É ali que o homem vai comunicar-se com a sociedade de maneira tal que seja aprovado pelos seus feitos. Ou certo ou errado. O homem que busca fazer certo é um homem ético. O homem que busca fazer errado diante de todos é um homem antiético. E todo aquele antiético, assim classificado pela sua conduta, não está obrigatoriamente, não está exatamente amparado, né, adornado, né, pelo fruto do Espírito Santo, que é a característica de Cristo. Entende? Então nós precisamos, na pessoa do Espírito Santo, no fruto do Espírito Santo, nos conduzir exatamente eticamente. Naturalmente que eu estou falando para todos, mas eu recebo primeiro. Naturalmente estou falando para mim. E o caráter? O caráter é o que o homem faz ou deixa de fazer longe da sociedade, longe das outras pessoas. Os mais antigos, sabe, tem um hino muito antigo que diz: ninguém se esconde da presença de Deus. Esteja aonde estiver, ele vê. Então ninguém se esconde. Porque tudo ele vê. Lembra que nós falamos lá no bloco 2 da onisciência de Deus, dos atributos de Deus, os atributos incomunicáveis? Tudo ele vê. Então, aqui eu sou uma coisa, lá fora de todo mundo, lá nos Estados Unidos da América, estou indo para a França. Chego lá, eu sou outra pessoa. Aí dou um pulinho lá na Espanha, logo ali do lado. Sou outra pessoa. Mas ninguém escapa dos olhos de Deus. Ninguém é ninguém. Porque Deus é ciente. A Santíssima Trindade tem a onisciência. Sabe de tudo que aconteceu e do que não aconteceu em todas as esferas. Não é verdade? Então, demos uma breve definição de ética, mas também uma breve definição de moral, de caráter, e agora entra o conceito de moral, que eu também falei, né? Vamos buscar definir moral. Vamos entender. Moral é um conjunto de normas, de normativas, de regras, que regula tanto o campo ético quanto o campo do caráter do homem. Né? É o moral. Ou seja, se eu sou um homem ético, eu tenho a minha conduta de caráter ilibada, ainda que perseguido pelo homem, ainda que acusado pelo homem, não pelo Senhor. Porque quem está diante do Senhor, polido no campo ético e de caráter, tem intimidade com Cristo, tem reserva para si. E quando o homem tem reserva para si, ele tem alimento para toda uma nação, independente da situação. Tem alimento, tem palavra. Entende? Então nós precisamos valorizar esta área da nossa moralidade, o princípio da moralidade. Então, eu tenho moral para falar daquele assunto porque eu sou um homem totalmente ético, em função da minha conduta. Eu tenho moral para falar daquela... Qualquer pessoa tem moral para falar daquele tópico com relação ao caráter? Sim, porque o meu caráter, a minha conduta longe das pessoas agrada o Senhor. E o Senhor tem aquele agrado do que eu falo, do que eu ajo, do que eu penso, da maneira que eu... nos meus relacionamentos, e por aí você vai. Entende? Então, o fruto do Espírito, né?
sempre, note bem, sempre está disponível ao disposto a tê-lo. O fruto do Espírito sempre está à disposição, disponível àquele que deseja ter sobre si, granjear sobre si o fruto. Que naturalmente é isso, esses valores, que o torna uma nova, a constância de uma nova criatura. Seja ao crente, ao crédulo, ao temente, ao fiel, todos nós precisamos ter esse entendimento. Entende, irmãos? Com relação, naturalmente, ao templo do Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito Santo, vamos dizer que são dons, são virtudes morais, por ele gerado, pelo próprio Deus gerado. Como já falei, que são automaticamente as características do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É fato. Quando, na outra matéria, que não é o caso daqui, na Cristologia, nós vamos tratar somente da pessoa de Cristo, nós vamos observar, e que coisa linda, momento lindo para reflexão, é que, analisando a pessoa de Cristo e analisando o fruto do Espírito Santo de Deus, estão conjugados. Em nenhum momento, assim como a pessoa do Pai. Porque o fruto é do Espírito Santo do Pai, que se revela também na palavra. Então, toda a palavra, todo o contexto bíblico, irmãos, naturalmente se conjugam, né? São intrínsecos, são ligados harmonicamente, perfeitamente. É por isso que o tema A Santíssima Trindade se faz necessário, ainda que de uma maneira bem levemente de retoque, abordar, repassar aos demais irmãos interessados a grandeza do nosso Deus. Né? Então, como nós começamos a ler, né, sobre o amor, porque o fruto do Espírito é amor, inclusive nós precisamos também definir se existe alguma diferença com relação ao amor e caridade. Então, com relação ao fruto, né, o amor, né, naturalmente, né, Gálatas 5:22, né, o fruto é o amor, caridade, enfim. Nosso Deus, e naturalmente, ele é amor. Ele é a fonte do amor, ele é a essência do amor. Todo homem, naturalmente, todo homem que vive o amor, né, e que diz viver o amor e não conhece Deus, 1 de João, né, capítulo 4, depois irmão verifique lá, capítulo 4, verso de número 8. Todo homem que não vive o amor não conhece Deus, não tem aproximação com Deus, não tem intimidade, não é templo do nosso Deus. Não é templo, mesmo dizendo conhecê-lo. Porque quando eu busco conhecer o amor, é porque eu busquei aproximação com ele na pessoa de Jesus Cristo. E com outro detalhe importante é que o amor, o verdadeiro amor, sempre ele requer um sacrifício, uma entrega. Entende? Então, defina amor. É aquele sentimento oriundo do coração de Deus, emanado para o coração do homem, para ele exercer ou não, o homem que escolhe. Deus é amor. E por isso tem um corinho muito antigo. E um dia desse a minha filha mandou uma mensagem para mim, me lembrando do tempo de 40 anos atrás, 35 anos atrás, que enquanto no culto doméstico eu cantava esse hino com meus filhos, todos estão encaminhados. E de Brasília ela mandou esse hino, esse corinho que diz: meu coração transborda de amor. Por quê? Porque meu Deus é um Deus de amor. Não vamos cantar mais aqui, mas se emociona. Quer dizer, o Espírito de Deus começa a nos motivar e glorificar o Senhor, a essência do amor. Portanto, vale a pena cultivar,
Há 40 anos atrás, quase, ou 35 anos atrás, eu, no culto doméstico, louvava a Deus, ficou plantado no coração a semente do amor, na vida da minha filha caçula e dos meus filhos, né, de toda a família. Então, essa é a definição do amor. Okay? Sempre demanda, requer um sacrifício, uma entrega e por aí se vai. A caridade é oriunda, né, origina do grego ágape, amor ágape. É aquela prática do amor sacrificial também, incondicional, né, em ação e forma continuada na vida do crente, que assim desejar. Quando essa mão aqui lançar a semente do amor, que essa não tome conhecimento. A caridade é quando eu invisto no reino, deliberando o meu amor com um determinado sacrifício. Entende? Então, tem que ter uma ação, uma forma continuada na vida do crente de explanar, especificar o amor oriundo do coração de Deus. Ou seja, é um amor com prática, com obra em prol do reino. Né? Se esmerar o reino, visualizando o reino em fidelidade, quando nós fazemos algo para alguém em nome de Jesus Cristo, tão somente pelo reino, para o reino, de maneira tal que o nome do Senhor, Rei dos Reis, seja glorificado. A glória é para Ele. Né? Certa feita, João ele fala, olha, isso aí o Senhor, mas sabe, eu não sou digno de amarrar as alparcas dele. Alparcas quer dizer, tem uma versão bíblica que diz alparca mesmo. É um termo que quer dizer sandálias, calçados. Então, João diz, eu não sou digno de amarrar a sandália, o calçado, o chinelo do meu mestre. Eu não sou digno, a colocação dele. Né? Eu não sou digno de amarrar as alparcas. Não sou. Mas é necessário que ele cresça e que eu diminua. Entende? Então, é esta maneira, sempre em prol do reino. A caridade sugere, direciona especificamente o galardão ou a coroa de justiça. Agora, com uma observação em tempo, quem é salvo, não por obras, não por caridade. Somos salvos, sim, pela graça, mediante a fé, jamais pela obra, pela caridade. Cristo é o mediador, é o salvador. Agora, quando nós estamos na qualidade de servo, né, de irmão menor, no reino, vivendo, emanando o amor oriundo do coração de Deus, repassando o amor e materializando pela caridade, atendendo às necessidades. Aquele irmão não posso alcançar dessa forma, mas daquela eu posso. Orando, fazendo um propósito. Ninguém sabe, mas Jesus está vendo. Jesus te honra. Tem muitos irmãos que têm a experiência, tiveram e têm a experiência de madrugada são despertados a orar por alguém. É Deus falando, vai lá, clama-me e responder-te-ei. Tudo é para a glória de Deus. Ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Né? E outro fruto também é o gozo, a alegria, né? Vamos falar rapidamente sobre os frutos, só umas pinceladinhas, por causa do horário. O gozo, a alegria, um dos frutos, um fruto também do Espírito Santo. O que é isso? É aquele ato sequencial do amor. Né? Quem vive no amor, quem vive em caridade, de forma sequencial, na sequência, tem gozo, tem alegria. Né? Aquele ato contínuo do amor é impossível, naturalmente, descrevê-lo. Né? Pelo fato, inclusive, de que pelo que está ainda nos está reservado. O gozo que teremos é que só é um ensaio. Quando sentimos sempre aquele mover da palavra, aquela mensagem cristocêntrica, aquela palavra, aquele mover do Espírito Santo no nosso meio, sem extremismo, mas com muita manifestação da palavra. Que toda manifestação, irmãos, não tem que ser extremismo de homem, tem que ser na palavra, com a palavra, mediante a palavra, mas sempre é a palavra. Tudo se expõe, se manifesta, se revela, vem a baila, vem a luz, vem esclarecimento, vem a orientação, ao entendimento, ao discernimento pela palavra. E é a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma.
É a palavra, é o poder da palavra, mas sempre no governo, no domínio do Espírito Santo de Deus. Entende? Então, o que de gozo ainda está nos reservando uma coisa tremenda. Né? Inclusive, totalmente possível. Hoje é totalmente possível descobrir, gozar, usufruir, aceitar ou provar do que Deus tem preparado para cada um de nós a nível do gosto da alegria, sobretudo aquela que está reservada. Por quê? No gozo, na alegria, assim a glorificação. Aí tem também outro fruto que é a paz. Né? A paz, irmãos, a paz de Deus na nossa vida. É o que nós buscamos cada vez mais. A paz é aquele elemento que preserva a alma do fiel. A paz preserva a alma do crente do desespero, da agonia, do descontrole, da desconfiança, das invejas, dos ciúmes e por aí se vai. É por isso que Cristo, o príncipe da paz, ele fala: deixe-vos a paz. E eu me analisando, nas minhas horas, nos meus momentos de descontrole, de desconfiança e por aí se vai, eu preciso valorizar a paz. Senhor, me encha de paz. Existem sabotadores alheios que buscam roubar a minha, tua paz. Né? E é pela paz que nos garante a aproximação cada vez mais com Deus. Né? É a paz de Cristo que nos faz confiar, estarmos convictos e avançar. É a paz. Portanto, meu amado irmão, fique em paz. Cultive a paz. Vivamos na paz. E que a paz de Deus esteja sobre nós. Mas também o fruto da paciência, né? A paciência, ela representa naturalmente, sugere também a longanimidade na vida da pessoa regenerada, que foi aquela pessoa que foi gerada de novo. A pessoa que foi gerada de novo tem uma paciência, uma longanimidade diferenciada pelo fato, inclusive, dessa longanimidade, dessa paciência, ser produto do mover do Espírito Santo na vida daquele que assim bem deseja. Entende? Eu estou adiantando que o horário já está indo. Então, a paciência faz do crente suportar as adversidades. É a paciência. É a paciência que faz o crente suportar as perseguições. Portanto, aquietai-vos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus que sempre está no controle. O Deus que sempre auxilia, ajuda, conduz. Né? O Deus soberano e eterno, que garante a vitória. Né? O Jeová tremendo. E detalhe, irmãos, Jeová no controle, sempre tudo dará certo. O nosso amado, na nossa vida, a vitória é certa. Vamos adiantar. A benignidade, né? A benignidade sugere, vamos dizer assim, a brandura, né? O refrigério. A benignidade, o benigno, normalmente é brando. Né? O mover do Espírito de Deus na vida do crente identifica-o como sendo o novo ser, a nova criatura, mas também aquela a naturalidade do sabotador. É a benignidade que vai identificar. Né? O sabotador existe. Né? E nós precisamos neutralizar o sabotador. Quem é essa figura? Me vem à mente que há muitos anos eu escrevi, eu preguei, eu ministrei uma palavra, um sermão, com relação ao sabotador. É aquele velho homem, a velha natureza, o velho ser. Ele sempre vai querer se levantar, vai querer se posicionar de forma contrária à natureza humana de cada um de nós. Cada um de nós tem uma natureza humana e ele precisa ser contido, neutralizado a cada amanhecer. Tipo assim, olha para ele de manhã, fez o devocional, falei: sabotador, em nome de Jesus, tu fica aí. Velho homem, você não levanta, eu não te dou autoridade, não te permito agir. É um sabotador, é um velho homem.
que naturalmente, até por uma questão de biologia, mas também bíblica, teológica também, existe lá o sabotador, é o velho homem, o grande inimigo de cada um de nós, é o velho homem, que nós precisamos vencê-lo a cada amanhecer, mediante a palavra, né? Vamos avançar. Bondade, né? A bondade indica uma virtude, é pungente da alma, né? A alma do crente, a alma regenerada, ele busca ser benigno, bondoso, melhor dizendo, né? Naturalmente em prol de quê? Em prol do seu semelhante. Eu tenho que ser bom com o meu semelhante, alcançá-lo. A mansidão, já está avançando o horário, tem 5 minutos. A mansidão é o maior exemplo que foi deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, lá no sofrimento, na cruz do Calvário. Ele poderia, naturalmente, agir como Deus, e agiu lá no Calvário, no sofrimento. Não, agora eu vou me deliberar, não vou agir 100% homem, vou agir 100% Deus, e vou tomar minha medida aqui. Não! Ele foi manso, em pura obediência ao Pai, e venceu tudo como homem, de forma mansa, nos dando ali um grande exemplo, para que na qualidade de mansidão estejamos aptos nele para vencer também. Aliás, a Bíblia apresenta, com relação diretamente à pessoa do Espírito Santo, né, sinais, símbolos, figuras, que naturalmente indicam, representa, direciona de uma forma ou de outra, né, para a nossa compreensão, experiência, né, a pessoa do Espírito Santo. Né? Não vamos avançar para do horário. Como, por exemplo, a água. É um dos símbolos do Espírito Santo. Né? O sopro ou o vento, que é o ruá, né? João 20, 22. O orvalho e até mesmo a chuva, como símbolo ou representação do agir do Espírito Santo. O óleo, a pomba, o selo, o fogo e por aí se vai. Agora, depois que os irmãos peguem todas essas referências aí, vão verificar, né, agrupar as referências bíblicas, ok? E que Deus te abençoe. Agora, com uma observação, os sinais, os símbolos, referente ao Espírito Santo, representam naturalmente o seu agir, a sua existência, né? A sua atuação, a confirmação dos seus feitos. Entende? Entretanto, irmãos, é bom que se fala, por si só e de forma isolada, os símbolos, enfim, os sinais não é o Espírito Santo. Não tem autonomia, não tem poder para agir segundo a pessoa do próprio Espírito Santo. São símbolos, sinais do Espírito Santo. Então, pomba, vai lá e cura. Não existe isso. Isso é antibíblico, é heresia. Ou azeite, vai lá e cura. É para outra finalidade. Para que, assim eu quero, água, faz isso. Não, quem cura, quem visita, quem faz os milagres, é Cristo, a palavra na pessoa de Cristo, na condução, na inspiração do Divino Espírito Santo. Entende? É de muita importância. Então, fazendo sinais, maravilhas, o agente ativo, quando nós temos verificado nas nossas congregações, o agente ativo e realizador nunca são os símbolos, nunca são os sinais, mas o agente ativo sempre será o Espírito Santo de Deus. Então, a pessoa do Divino Espírito Santo, ele deseja manter um consórcio de atividade com o fiel, com o cristão. Ele se alegra, né? E neste exato momento, ele deseja ouvir os nossos rogos, nos acompanhar de maneira que ele dê testemunho de cada um de nós a partir de mim. Aí eu vou fazer uma pergunta para mim, eu já fiz uma vez aqui neste fórum. Que exatamente testemunho o Espírito Santo tem dado da minha conduta, do meu campo ético, do meu caráter? E como está o meu nível de moral diante do entendimento de Deus? Como está?
Motivo pelo qual que todos nós procuramos, devemos procurar estarmos ainda mais diante da grandeza do Senhor, adorando-o na beleza da sua santidade. E sempre buscando intimidade com o Espírito Santo. Está na condução, está no serviço, seja onde estiver. Espírito Santo, me livra, me conduza. Seja comigo, Espírito Santo. Porque o mover do Espírito Santo na vida do fiel, até na hora da agonia, humanamente falando, o Espírito Santo de Deus vai ali, conforta, consola e trabalha com a pessoa. Conforta a pessoa. Há uns 20 anos tomei conhecimento real de uma tropa paraquedista, agora me veio à cabeça, dois paraquedistas abandonaram a aeronave em pleno voo. E dois servos de Deus, fato real, abandonaram a aeronave, o primeiro foi o segundo. Aí deu um incidente. O primeiro desceu, naturalmente, ao comando, o velame abriu, montou-se, depois do segundo descendo. E quando tomei conhecimento desse fato, eu glorifiquei muito ao Senhor. O segundo desceu com incidente, bandeirou o paraquedas dele. Ele começou a clamar a Deus. O salmista diz, na hora da angústia eu clamei ao Senhor. E na hora da angústia, quando o fiel clama, o Espírito Santo ali, eu estou no comando, eu domino, eu comando, eu governo, eu estou no comando. Se eu estou morrendo, estou descendo, mas eu estou no comando. Jeová no negócio dá tudo certo. Quando passou diante do segundo paraquedas que estava montado, os dois servos de Deus se viram ali, e um tentou segurar o outro, e aquele que estava na agonia disse, o que estava em segurança disse, segure em mim. Aí ele falou que estava na agonia, eu estou guarnecido pelo meu Senhor, o Espírito Santo está me governando, está no meu controle. E o Espírito Santo moveu lá, ele se desvanciou e ele se livrou daquele charuto, não vou entrar no mérito, liberou reserva e aterrissou com reserva no solo fértil e pátrio. E glorificando os dois. Depois foram os dois lá, se abraçaram, ninguém entendia nada. Mas estamos falando de mistério ali, porque Deus livrou, Deus estava no comando. De um, do outro e dos dois. Estava no domínio, estava no governo. Que o Espírito Santo de Deus governe cada vez mais a nossa vida, mas que eu tenha sempre o coração solícito, aberto, quebrantado para pedir ao Senhor, clamar cada amanhecer. Espírito Santo, domine e governe a minha vida hoje e sempre. Um abraço em todos e hoje, com o término da 7ª aula, em breve, uma ou umas duas aulas à frente, quiçá 7 ou 8, que Deus mandar, mas vai ser por aí. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em Cristo Jesus. Oreis por mim, que o Eterno nos abençoe e nos conduza hoje e sempre. E que o Espírito Santo de Deus nos revele ainda mais da sua palavra. Que Deus nos abençoe.